Olá, graça e paz, tudo bem com você? Segunda-feira, começando a semana, e é bom começar a semana em oração, lendo a palavra, vendo a respeito dos eventos da vida de Jesus e aprendendo também a respeito dos seus ensinamentos. Amém? Nós precisamos estar conscientes de que um verdadeiro discípulo de Jesus é um aprendiz, um eterno aprendiz, que está aprendendo do seu mestre constantemente, que está constantemente renovando a sua mente, para que ela não se amolde ao modelo do mundo, mas seja transformada pela renovação da palavra de Deus. E aqui, né, em Lucas capítulo 7, nós já vamos iniciar vendo o exemplo do centurião de Cafarnaum. Amém? O centurião era um cidadão romano que tinha o controle sobre 100 soldados e o domínio militar daquela região. Era um homem influente, era um homem muitas vezes austero, mas esse centurião ele era diferente. Ele era um homem que ele procurava, no meio da sua comunidade, contribuir para que houvesse a paz, para que as pessoas que ali estivessem, ele mesmo havia construído uma sinagoga para os judeus com as suas posses. Então era um homem que liderava de forma diferente. Esse centurião liderava pelo exemplo. Ele também tinha uma forma diferente de tratar os seus empregados, né? Um dia um dos seus empregados ficou doente e alguém, ao ouvir falar daquilo e sabendo que Jesus estava na cidade, foi até Jesus falando a respeito e intercedendo por esse centurião. E quando Jesus disse que ia à casa desse homem, é impressionante. A fé que esse homem tinha vai ser louvada por Jesus. Jesus vai ficar admirado e ainda vai dizer: nem em Israel eu encontrei fé como essa. Que tipo de fé é essa que chamou a atenção do mestre? É o tipo de fé que necessita somente de uma palavra de Deus. Amém? Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando Jesus manifesta o desejo de ir à casa desse homem, ele diz: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, manda só uma palavra e o meu criado ficará curado. Sabia que palavras têm poder, principalmente palavras que vêm do coração? A lei da fé é ativada assim, pelas palavras que saem da nossa boca, crendo no nosso coração. Então tenha muito cuidado. Palavras que você fala que vêm do seu coração. Essas são sementes de fé, são palavras de fé. Amém? Não estou falando falar palavra por falar, ou repetição, ou confissão positiva. Não. Eu estou falando palavras que vêm da essência do seu ser. Coisas que você fala, mas você fala com vida ou com morte. Quando você fala com morte é incredulidade. Quando você fala com vida é fé. Então preste muita atenção nas tuas palavras. Aprenda a se ouvir, aprenda a se escutar. E Jesus vai louvar a fé ou o tipo de fé que o centurião nutria. Manda somente uma palavra e o meu criado ficará são. Ele entendia também a autoridade. Amém? Então a fé está sempre ligada à autoridade. Nós temos que entender que a autoridade agora foi nos dada e através do nome de Jesus nós precisamos, como igreja do Senhor, exercer essa autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós vemos também aqui um acontecimento, um milagre. Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Amém? Naim era uma cidade, existia uma viúva, o filho dela morre e Jesus ressuscita. Nós vemos também João enviando 2 dos seus discípulos. João está preso, né? Mesmo tendo tido aquela experiência no batismo de Jesus, de ver os céus abertos, o Espírito Santo descendo numa forma corpórea e ouvindo a voz dos céus, as coisas não iam como João estavam esperando. João é preso, João está ali fora de cena, Jesus está crescendo e ele envia os seus discípulos com uma pergunta: Tu és verdadeiramente o Messias ou nós temos que esperar outro? E Jesus vai dar uma resposta interessante. Vejam as obras, vejam os fatos e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem,
os surdos ouvem, é anunciado o evangelho de Deus, os mortos ressuscitam, né? A resposta está pelas obras, a resposta está pelos frutos, né? E os discípulos voltam a João e João entende que é a hora dele diminuir e que Jesus dê continuidade. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que aprender a passar o bastão. Tem muita gente que pega um osso, fica roendo aquilo ali, não solta de forma nenhuma, e muitas vezes aquilo que começou como bênção se torna como um problema, porque a pessoa não entende o momento da transição. É muito importante nós aprendermos o momento da transição, seja na nossa vida profissional, seja nas coisas que nós lideramos e governamos, amém? Seja na criação dos filhos, seja em tudo. Nós precisamos aprender a passar o bastão e João passa o bastão de forma maravilhosa. Vai sair de cena decapitado, mas vai ser honrado pelo resto de suas vidas. Amém? Uma morte, vamos dizer assim, como um mártir, que vai projetar João para toda a eternidade. E nós vamos ver o exemplo da pecadora que ungiu aos pés de Jesus, né? Jesus vai à casa de um fariseu e depois, enquanto eles estão comendo, é interrompido por uma pecadora que ali chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, unge o pé de Jesus, enxuga com os seus cabelos, né? E o fariseu, ele fica arrazoando, e Jesus, que pelo Espírito entendia o que as pessoas falavam, ele conta uma historinha. Simão, teve uma pessoa que foi perdoada de uma grande dívida, e outro foi perdoado de uma dívida, era grande, mas ele não entendia como grande. Qual desses dois perdoados vai amar mais aquele que o perdoou? E Simão disse, olha, aquele que foi perdoado da grande dívida. E Jesus, tu dissesses bem, porque eu entrei na tua casa, tu não me desse ósculo santo, não me desse água para lavar os meus pés. Todavia, essa mulher aqui entrou, está lavando os meus pés com as suas lágrimas, ungiu os meus pés e está enxugando com os seus cabelos. Simão, a quem muito se perdoa, muito se ama. Amado, eu digo, uma das coisas mais difíceis para alguém se converter é quando ele acha que não precisa de conversão. Porque ele já se acha bom demais, ele não se vê como um assassino, como um mentiroso, como um adúltero, então ele fica justificando. Não, eu já. E nós precisamos entender, irmãos, que a salvação que nos é oferecida, ela não é oferecida pelas nossas obras, mas ela é oferecida pela nossa fé. E todos nós precisamos nos lembrar do lodo que Deus nos tirou. Ele nos tirou da morte e da morte eterna. Ele nos tirou de uma vida escravo do pecado e uma vida que estava condicionada ao inferno. Então, não tem como nós não entendermos esse perdão e não desenvolvermos um amor intenso, genuíno, fervoroso e verdadeiro ao Senhor. Amém? Espero que hoje você tenha aprendido muitas coisas. Se você não leu, leia o texto, tire suas meditações, tire seus ensinamentos, amém? E parta para a ação. Porque não é abençoado aquele que ouve, mas sim aquele que pratica a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e um bom trabalho. Até amanhã.